Hakuna Matata! Isto é, sem problemas. Bem-estar de um indivíduo é constituído pelo seu estado, em relação às tentativas de se adaptar ao meio ambiente. Neste sentido, a ciência do bem-estar animal é uma área que abrange um conjunto de elementos que definem e procuram garantir o estado de harmonia do animal, podendo ser aplicados tanto para animais de produção quanto de estimação. O bem-estar mental está relacionado a emoções e sentimentos do animal, se a sua consciência e capacidade cognitiva encontram-se preservados, uma vez que sentimentos negativos como medo, tristeza, estresse e sofrimento afetam a ciência do animal e, logo, a sua saúde. Ademais, o bem-estar físico implica nas circunstâncias que envolvem o ambiente e o estado corporal do animal em que ele se encontra. Os animais necessitam de um meio para expressar o seu verdadeiro comportamento, para se sentirem livres, pois um ambiente provido de estresse origina um bem-estar pobre. Uma forma de avaliar o bem-estar existem as 5 liberdades, que contemplam a liberdade fisiológica, livre de fome e sede, a liberdade mental, livre de desconforto, a liberdade sanitária, livre de dor e enfermidades, a liberdade comportamental, livre para expressar seu verdadeiro comportamento, a liberdade psicológica, livre de medo e angústia. Olá, eu sou a Eduarda e eu vou falar um pouco sobre bem-estar na suinocultura. O Brasil é o 4º maior produtor de carne suína no mundo. Apesar de sua notória posição no setor mundial, existem fatores de produção que ainda interferem em seu crescimento, tais como sanidade, biossegurança e principalmente o investimento no bem-estar animal. O bem-estar animal afeta diretamente a eficiência e a produtividade do animal. Quando há deficiência nas instalações, o bem-estar animal é prejudicado, bem como a qualidade do produto final. Por isso, as condições estruturais inapropriadas, socioeconômicas e higiênicas desencadeiam lesões e enfermidades nos animais, o que dificulta a manutenção da qualidade de vida dos mesmos. Sobre a fisiologia do estresse em suínos, as glândulas adrenais estão presentes em todos os animais. Elas estão localizadas cranialmente aos rins e são responsáveis pela produção dos hormônios esteroides sintetizados a partir do colesterol. Dentre os principais esteroides produzidos pelo córtex da suprarrenal está o cortisol, um glicocorticoide que altera o metabolismo de carboidratos, gordura e proteínas. O cortisol tem sido o hormônio de eleição em pesquisas sobre estresse devido ao fato da alta concentração plasmática de cortisol acarretar a quebra da homeostase, presença de estresse e ausência de bem-estar. A resposta ao estresse tem como finalidade manter e restaurar a homeostase do organismo lesado, preservar o aporte de oxigênio para tecidos nobres, mobilizar o substrato calórico, reduzir os efeitos dolorosos e manter o equilíbrio da temperatura corpórea. Agora eu vou falar um pouco sobre a Síndrome do Estresse Suíno, ou PSS. Ela consiste em uma miopatia monogênica recessiva hereditária causada por mutação no gene HAL. Os sinais clínicos da PSS podem ser desencadeados por situações estressantes na granja, como manejo reprodutivo, sanitário e transporte, bem como o emprego de anestésicos inalatórios e fármacos miorrelaxantes. E agora o bem-estar na maternidade. A espécie suína tem gestação com duração de 114 dias. Ou melhor, 3 meses, 3 semanas e 3 dias, tendo os primeiros 30 dias como os mais críticos da gestação e os mais importantes para a sobrevivência dos fetos. As causas que mais ocasionam perdas durante a fase gestacional são as altas temperaturas, a alimentação e o manejo. O alojamento das porcas em gestação tem influência direta sobre a condição corporal e estado fisiológico, e por consequência na viabilidade e progressão da gestação. Para a promoção do bem-estar durante a fase gestacional, é necessário a escolha por um alojamento coletivo e oferecimento de substratos que possam enriquecer o ambiente no qual eles vivem. Para isso, pode-se fazer o uso de cama como alternativa para a substituição do alojamento em baias, com piso de concreto, e deve ser limpo, seco e de manejo de caneletas para evitar problemas sanitários. O uso de ventiladores e aspersores é ideal para que o animal atinja sua zona de conforto, que está entre 18 e 25 graus.
Em torno de 3 a 7 dias da data prevista do parto, as fêmeas devem ser transferidas para a maternidade, que deve estar higienizada e desinfectada. O transporte deve ser feito sem estresse e elas devem ser posicionadas em células individuais. A área da maternidade é usada durante o período de parto e lactação dos leitões, fases essas que necessitam de cuidados para atender às necessidades das porcas e dos leitões. O parto deve ser acompanhado e auxiliado se houver necessidade por algum tratador com as mãos higienizadas. Caso contrário, deve ocorrer de forma natural. As matrizes de suínos em lactação são suscetíveis ao estresse por calor, diminuindo a produção de leite e forçando o desmame dos leitões com pouco peso. Além disso, ocorre alteração do consumo de alimentos e tempo de ingestão. Sobre o cuidado com os leitões, após o nascimento é realizado o toalete, ou corte dos cascos de cada leitão. Isso ocorre para prevenir ferimentos e deve ser feito por uma pessoa treinada com auxílio de um utensílio específico bem afiado. Em seguida, os animais devem ser limpos, desinfectados e secos, pois nascem com resto de membranas fetais que devem ser removidas principalmente das narinas por causar obstrução nasal. Os suínos nascem com baixa capacidade de retenção de calor corporal, devido à menor taxa de isolamento térmico corporal, baixa cobertura de pele por pelos. Portanto, devido ao controle termorregulatório deficiente, o leitão precisa de um ambiente quente entre 32 e 34 graus Celsius. Bem-estar na granja. As instalações devem ter sentido leste-oeste, orientadas por um técnico habilitado, evitando assim erros que ocasionam lesões devido à entrada de luz natural. As baias onde ficam os suínos precisam ser de livre movimentação e de fácil limpeza, a fim de promover o bem-estar aos suínos e evitar a ocorrência de enfermidades. A limpeza deve ser feita preferencialmente a seco, com o uso de vassoura, rodo e pá. As baias também não podem possuir saliências e extremidades pontiagudas, evitando assim possíveis lesões. As suas instalações elétricas devem ser isoladas e aterradas, livres de roedores e aptas a raios a uma distância segura dos animais. O enriquecimento ambiental é uma alternativa viável para promover melhorias no confinamento, ampliando o desempenho biológico dos mesmos. A viabilização de objetos que enriqueçam o ambiente diminui o comportamento estereotipado, uma autofagia e agressão entre outros animais. O ambiente pode ser enriquecido com objetos que mudam seu comportamento, como a disposição de palha, utilização de bolas e objetos de borracha. Este aumenta as interações e os comportamentos lúdicos. Bem-estar no pré-abate de suínos. Por ser um conjunto de várias novas situações, o pré-abate pode causar medo e diversas novas condições de estresse. Na preparação para o abate, os suínos devem manter jejum com água à vontade, de forma a não interferir negativamente no seu bem-estar, seguindo a indicação de 16 a 24 horas. Este processo é realizado para minimizar a taxa de mortalidade, vômitos e volume de fezes. No que se refere a transporte, existem as seguintes recomendações. Porteiras divisórias móveis devem ser instaladas na plataforma do caminhão, deixando os animais em grupos separados para auxiliar na acomodação dos compartimentos, a fim de minimizar brigas por território. O veículo deve ser coberto nos tetos e nas laterais com isolamento térmico, bem como possuir ventilação mecânica efetiva e aberturas laterais para ventilação ajustadas semi-automaticamente. No embarque e desembarque, uma alternativa eficiente para diminuir o estresse são as duchas, método agregado a outros, como a utilização de bandeiras e remos de plástico, diminuição de ruídos e instalação de piso antiderrapante. Tudo isso para facilitar no processo de manejo, evitando o uso de bastões elétricos e sendo um melhor bem-estar ao suíno. Abate de suínos. O abate humanitário contempla um conjunto de procedimentos realizados que garante o bem-estar animal, desde o manejo pré-abate até a sangria. No momento em que os suínos chegam nas pocilgas de recepção, eles devem ser inspecionados e em seguida são direcionados ao repouso, onde se recuperam de possíveis fatores estressantes causados durante o transporte. Eles ainda permanecem em jejum, totalizando um período médio de 20 horas, pré-abate mais descanso. Durante o abate, existe a fase de insensibilização, que consiste em induzir a inconsciência dos animais,
para impedir que haja dor, sofrimento e angústia na hora da sangria, e evitar danos à qualidade da carcaça. Uma má insensibilização dos suínos leva ao comprometimento do bem-estar e pode ocasionar aspirações pulmonares por sangue, ao passo que se nota a presença de reflexos palpebrais, gritos e movimentos de pedalada em todos os membros. Imediatamente após a insensibilização, a sangria consiste de uma importante fase no processo de abate, para proporcionar a morte a estes animais. Caça legalizada e bem-estar dos javalis. Além do suíno doméstico, o javali, suíno selvagem, também faz parte da família dos suídeos. Ele é considerado um invasor biológico e chegou ao Brasil para fins comerciais, mas com dificuldade para a produção, muitos dos estabelecimentos liberaram esses animais de volta para a natureza, com essas alterações de cruza entre suínos domésticos e porcos, os javaporcos. A sua proliferação fugiu do controle. Além da falta de predadores naturais, estes animais causam muito prejuízo, pois destroem os habitats de outras espécies, reduzem o número de animais dos quais são predadores e provocam vários danos no ambiente e a produção agropecuária. Dessa maneira, foi regularizado o controle através das caças. Na Instrução Normativa número 12, de 2009, podemos encontrar algumas ressalvas que corroboram para assegurar o bem-estar desses animais, como a instituição de Sistema Integrado de Manejo e Fauna, CIMAF. Nesse mesmo documento consta que está vedada toda a prática de maus-tratos, além de um manual em anexo com armadilhas que visam não provocar dor aos javalis e a outros animais que porventura forem capturados. Seu abate deve ser de forma rápida, sem que provoque sofrimento desnecessário.